Bem-vindo ao INSPER, aqui nessa nossa série de conversa com fundadores de unicórnios, né? A gente está aqui hoje com os empreendedores do nosso programa de fellowship, e eu vou desenvolver com você aqui uma dinâmica onde eu vou te fazer uma ou duas perguntas iniciais, e depois nós vamos aproveitar aqui a presença dos empreendedores que estão aqui com a gente para abrir para as perguntas deles, né? Então, a minha primeira pergunta para você a Stone não é a primeira empresa que você fundou, né? Então, quando a gente olha para a realidade aqui dos nossos empreendedores que estão fundando suas empresas e que estão bem em early stage, como que você pode contar para eles um pouco a sua trajetória como empreendedor e inspirá-los a seguir aí nas suas empreitadas? Bem, tem essa atividade de criar empresas, ela já é feita há muitos anos por muitas pessoas e eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Então, não tem assim uma receita de bolo muito bem escrita, mas tem uma série de práticas para cada fase, né, para cada etapa do empreendimento, que existem 3 ou 4 caminhos, né, para você, 3 ou 4 receitas ali que você pode usar para cortar um pouco de caminho. No começo, acho que a principal coisa é você ter uma ideia que tenha um mercado endereçável grande, né, uma ideia que resolva o problema de alguém, né, resolva uma dor que esteja premente em algum setor, né, que esteja, enfim, criando alguma assimetria, né, que gere uma oportunidade. Então, e a partir dali você tem que ter uma solução para aquilo, né? Eu costumo sempre dizer, plagiando um amigo meu que diz que apaixone-se pelo problema, né? Porque a partir dali, quando você se dedica a resolver um problema, e você não se amarra muito na forma que você vai solucionar, nessa primeira etapa, nessa primeira fase, é muito importante você conhecer exatamente que problema você quer resolver, o que está doendo, por que dói. Então, para você ter um diagnóstico bom do que você está tentando resolver antes de dar o remédio, sabe? E ali o remédio, às vezes, ele vem com uma solução, com uma série de coisas que você tem que fazer, que você vai também evoluir ela um pouco no tempo. Então, eu acho muito importante nessa primeira fase assim, inicial, você ter uma certeza muito grande de qual o problema que você está resolvendo, você ter muito bem delineado, descrito o que você está querendo resolver, né? Essa é a primeira coisa. E depois você se qualificar para ter um produto, se possível, tecnológico, né, que você consiga endereçar e resolver o problema de uma forma escalável, né? Para valer a pena você também mergulhar se mergulhar nesse problema e entrar nessa carreira de empreendedor que tem uma série de aventuras, né, e que vai te oferecer uma recompensa espetacular, mas com um risco também muito alto, você precisa ver se você está atuando num mercado endereçável grande, ou seja, se aquele produto, se aquele problema que você está resolvendo, através de um produto, ele vai ser grande, ele pode ser grande, ele é escalável, pode ser escalável, para ver se vale a pena você colocar a sua vida naquilo, porque, de fato, para você criar um negócio, você vai ter que, de fato, colocar a sua vida, todas as suas energias, o que você tem e o que você não tem, para fazer aquele empreendimento acontecer, porque, de fato, é muito difícil criar um negócio que para de pé lá na frente, com um monte de gente funcionando, é uma orquestra, uma coisa muito complexa, mas é muito possível também de se fazer. Mas você precisa, de fato, colocar uma energia descomunal naquele empreendimento, né? E você vai incorrer numa série de riscos, a gente vai falar um pouco deles, e como você vai mitigando eles no tempo, nas várias etapas,
e como você vai fazendo isso no tempo, pensando já na fase seguinte. Então, conhecer um pouco do processo inteiro, ele é importante, porque você vai ter que sempre estar andando um pouco na frente para que você desenvolva as soluções de agora, pensando na próxima etapa de como aquilo ali vai encaixar na próxima fase da empresa, né? Próxima fase do teu empreendimento, né? Eu até prefiro falar empreendimento do que empresa. Depois eu explico um pouco melhor por quê, mas você, no início, está em busca de um negócio. Então, você tem uma ideia que precisa virar um negócio. O que é um negócio? É um arranjo onde aquele esquema é bom para todo mundo. Ele resolve a dor de um cliente, aquele cliente tem disposição para pagar, ou seja, ele tem um ganho com aquilo, né? Ele quer aquele produto, aquele serviço, ele tem um ganho com aquele novo arranjo de mercado que você criou, com aquele produto, com aquele serviço que você criou, ele está disposto a pagar. Ele não tem um substituto muito claro, que você está propondo uma coisa mais ou menos única, né? Pode ser na forma do produto ou do serviço em si, ou pode ser na forma com que você está entregando aquele produto em si. Normalmente isso se dá de uma forma, em alguma coisa que você aprendeu que é meio única, né? Meio não replicável de fazer, por uma combinação de fatores. Então, normalmente não é uma coisa que você aprendeu, mas você está combinando fatores. E, aliás, o legal é de que a inovação ela vem disso, né? A inovação ela é um processo de uma combinação de coisas que nunca foram utilizadas antes. Porque, normalmente, as coisas individualmente já foram usadas antes. Quase qualquer coisa que você faça já foi feito antes. Mas você combinar aquela coisa com outra, ou até com uma terceira, cria um blend que ninguém fez antes. Então, você pode estar fazendo uma coisa que já foi feita antes, mas que feita daquela forma é uma inovação. Eu costumo dizer que a Stone tem uma inovação enorme, mas já existia maquininha de cartão, já tinha isso no mundo inteiro, mas fazer da forma com que a gente fez, entregando produto com aquele sistema de distribuição, com o produto com aquelas funcionalidades que tinha, naquele momento de mercado, com aquela estrutura regulatória, não tinha. Então, aquilo foi uma inovação. E aquela inovação é que chamou a atenção também dos clientes para comprarem o produto e criar um desejo em cima daquilo. Então, bom, depois disso, uma vez você tendo encontrado o problema, resolvido o problema, criado uma solução, fazendo ela de uma forma inovadora, inteligente, que para de pé economicamente para todas as partes, incluindo você mesmo, ou seja, ela tem que parar de pé para a sua empresa, ela tem que dar dinheiro, né? Uma empresa tem a primeira missão de resolver um problema de alguém. Essa é a primeira missão de uma empresa. A segunda é gerar valor para os acionistas, né? Primeiro você tem que resolver o problema, depois você tem que estar fazendo isso de uma forma, um esquema economicamente viável, inteligente para todo mundo, para todos os stakeholders, para todo mundo, para aquele negócio parar de pé no tempo. Para você fazer isso, você provavelmente vai ter que juntar habilidades, você vai ter que ter um cofundador, você vai ter que ter pessoas no seu time, na sua equipe, né? A gente fala de cofundador, mas não necessariamente, tem várias empresas bem-sucedidas com um fundador só, mas é muito comum, é mais comum ter uma empresa que tem mais de um fundador. E aqui tem um Vale da Morte, né? Tem um segundo Vale da Morte, né? Que é 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas juntas se entenderem para separar o trabalho delas e funcionarem bem trabalhando conjuntamente, né? Entregarem o melhor que elas têm para dar nas suas habilidades. Então, aquela sociedade que foi criada só com o melhor amigo, porque era o melhor amigo, aquilo ali está meio fadado a dar errado, né? Quer dizer, pode dar certo, mas é mais sorte do que pode parecer. É preciso ter uma complementariedade e uma sintonia de trabalho entre os cofundadores para que aquele negócio funcione bem, porque às vezes você tem uma boa ideia, tem uma boa solução para o problema, você está resolvendo um problema grande, mas a dinâmica de trabalho entre os fundadores não funciona. Então,
é muito importante que você também faça isso de forma científica, né? Você conseguir encontrar pessoas que têm características que são complementares à sua, né? E você está sempre buscando ter pessoas do teu lado que sejam melhores do que você, porque isso também faz com que isso dispara na gente um gatilho de tentar ser melhor para alcançar. E aí você vai buscando excelência e vai buscando você ser melhor e está sempre se superando. Então, minha recomendação para essa fase onde você está trazendo cofundadores e trazendo os primeiros funcionários é trazer pessoas de altíssimo nível intelectual, de altíssima capacidade de fazer e de alto nível de integridade. Então, 3 coisas assim importantes, mais gerais assim para se buscar, né? A inteligência da pessoa, né? A capacidade, inteligência cognitiva e emocional, a pessoa ter capacidade de resolver problemas, etc. E essa capacidade, depois que eu posso depois falar um pouco disso, eu tive que estudar isso porque foi necessário para mim na minha carreira empreendedora de ter que contratar muita gente, então eu tive que me especializar nesse processo de contratação e fui entrando de forma científica e profunda no como fazer isso. E aí a gente fez um processo que separava basicamente 3 diagnósticos, né, de uma pessoa: inteligência, energia e integridade, né? São os 3 elementos mais gerais e básicos para você examinar numa pessoa. E aí você vai vendo, assim, às vezes, pessoas com uma deficiência na inteligência tradicional, cognitiva, assim, para alguma... Não cognitiva, mas em algumas áreas da cognição você vê ali uma certa deficiência e você vê, às vezes, uma proficiência escandalosa numa outra área. Então, uma pessoa que é muito ruim numa coisa, muito boa em outra, muito aguda numa coisa. Você vai precisar de todas essas pessoas, você tem que saber como combinar essas pessoas numa orquestra, né? Então, você saber operar os vários tipos de inteligência das pessoas, mas tendo pessoas que são realmente espetaculares nas suas inteligências, sejam elas quais forem, né? Depois tem o segundo elemento, que é a energia, né? Como é que você coloca pessoas que têm capacidade de fazer as coisas acontecerem. A energia é realmente a capacidade de você botar a coisa para funcionar. Então, não é energia só do cara ser um sujeito aparecido. É ser uma pessoa que faz as coisas acontecerem. E a terceira é ter uma pessoa que tem integridade, que sabe ter valores éticos, etc. Porque na hora que você escolher o cofundador, é uma coisa semelhante a um conselho geral da vida de você escolher seu cônjuge. Se você escolher certo, muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Se você escolher errado, muita coisa vai dar errado. Então, nessa super primeira etapa, vamos dizer assim, essas são as coisas mais importantes. Uma boa ideia, um problema grande, uma solução inteligente com um arranjo econômico que funciona e bons cofundadores que sejam complementares e melhores do que você. A partir dali você tem uma startup. E aí depois a gente pode falar mais de startup. Boa. Vou fazer mais uma pergunta antes da gente abrir. Eu gosto muito quando você fala da importância de plugar a startup na empresa, né? Quando você faz essa analogia, né? Que para quem está numa fase muito inicial, ainda descobrindo, né, o product market fit ali, como já imaginar, né, como que aquilo vai virar uma empresa lá na frente, né? Porque eu acho que isso é uma boa forma de você imaginar o potencial que aquele negócio tem, não só de mercado, mas também na forma como você está resolvendo o problema dela virar uma empresa no futuro, né? Conta um pouco mais disso. Bom, essa primeira fase que a gente falou antes, ela é antes de virar startup, né? Como você se posicionar para montar uma startup, né? Aí depois você monta a startup. A startup é uma organização temporária tentando encontrar um modelo de negócio repetitivo e escalável. Então você monta ali um grupo de pessoas, que são esses cofundadores, trabalhando em cima de um problema e tentando criar o protótipo ou o primeiro produto daquele que já é uma solução que você desenhou na fase anterior, que você imaginou ali uma solução. Você vai desenhar aquilo, você às vezes pega um capital anjo, né, para
você ter os recursos básicos, mas aquele ainda é um capital experimental. Aquilo não é uma empresa ainda. Aquilo você está descobrindo o que você se propôs na fase anterior. Aquilo virou uma startup. Então você tem ali os co-founders, você sabe mais ou menos o percentual de cada um, tem o primeiro investidor ali, às vezes sim, às vezes pode ser bootstrap, então vocês se organizaram e começaram às vezes, testar com o próprio cliente que está financiando o negócio, tem alguém que você conseguiu conquistar ali, olha, eu tenho aqui nessa nova fase de AI cada vez mais, né, vão ter empresas mais bootstrap ainda, porque fica cada vez mais barato você montar uma empresa do zero, então você consegue fazer isso quase que sem investidor. O que eu sempre recomendo é você ter um mentor, você ter às vezes um investidor anjo ou um participante um pouco mais velho que consegue aportar ali o percurso, que é um pouco disso que você está perguntando, que é como que você, nessa fase de startup, que você está montando o produto de uma empresa que você depois, se ela der certo, ela passar a ser uma empresa, deixar de ser uma startup, passar a ser uma empresa, você vai conviver com ela para o resto da sua vida. Então ela tem que estar muito bem montada na sua fundação. Ela tem que estar bem montada nos conceitos, né? Porque depois ela vai virar uma empresa. E aí você vai ver que a sua vida pode ser um inferno. Ou pode ser muito boa se você tiver pensado nos princípios e conceitos que o seu produto vai ter na medida que ele evoluir e ele se tornar algo escalável, onde você vai ter milhares ou milhões de usuários interagindo com o teu produto diariamente, e você não quer que esses usuários te liguem, porque senão eles vão tornar a sua empresa não escalável, e imediatamente na hora que você tem um produto que tem fricção e o cara precisa te ligar para funcionar, tornou inviável o negócio. Você tem que tornar aquele negócio, então você tem que pensar nos princípios e nos conceitos de um produto, de uma empresa que vai funcionar depois com o seu suporte, com o seu time comercial, com o seu time de contabilidade. Como é que você vai contabilizar as milhares de interações que geram transações comerciais que precisam ser contabilizadas? Como é que aquilo ali... Já estou falando aqui de coisas que vão ter um viés tecnológico, como praticamente tudo tem que ser no mundo de hoje, né? Então, como é que aquilo ali sai com a transação contábil já postada no ERP? Como é que aquilo ali vai interagir com o seu vendedor ou o seu consultor que vai ajudar o teu cliente a comprar melhor ou comprar uma segunda camada do teu produto? Como é que aquilo vai interagir com o customer support, que vai dar algum nível de suporte para algum tipo de fricção que pode haver, desde que seja mínimo? Então, como que você pensa no produto para que quando você vire uma empresa, e olha, o tempo passa, gente, acredite, eu me lembro, deu na fase de vocês como se fosse ontem. Se passaram 25 anos. Assim, na fase da Stone, a Stone tem 12 anos de idade. Assim, eu estava como muitos de vocês aqui estão hoje na empresa de vocês, há 10 anos atrás, mas eu me recordo disso como se fosse ontem. O tempo passa, os 10 anos passam assim. É muito rápido para você ter uma empresa que hoje tem, sei lá, 20 e tantas mil pessoas, com 4 ou 5 milhões de clientes, interagindo com aquele negócio o dia inteiro, fazendo transações contábeis que são contabilizadas em tempo real, porque precisam ir para um book contábil que vai para a Bolsa de Valores, para o RP do não sei de onde, que contabiliza aquele troço, tem que reportar o resultado para a Bolsa de Valores, aquilo tem que estar preciso. Cara, como é que você não vira um... Bom, mais do que isso, que vira transação, no caso da Stone, então, e da TEA, que viram transações, que são empresas de cartão de crédito, que viram transações que vão ser contabilizadas por outras empresas de capital aberto também, que, assim, então, imagina, você tem que pensar no como aquilo vai ter para o teu cliente. Então, nessa fase, até antes, se você puder ter pessoas mais velhas
que já passaram por esse processo te acompanhando, é muito recomendável, porque é mais recomendável do que ter um investidor, porque assim, um erro que você comete aqui pode te custar muito mais lá na frente. Então, você ter pessoas que podem te ajudar a guiar cada fase do processo é muito importante, porque, de fato, vai virar uma empresa, você vai ter que plugar aquele negócio na empresa, você vai ter que pensar na sua arquitetura organizacional, como é que as pessoas que você vai contratar para ajudar a administrar esse negócio que você criou vão interagir com esse produto, né? Então, pensar nele do zero. Mesmo que você não seja o desenvolvedor do produto, o empreendedor ele é sempre, em alguma dimensão, o desenvolvedor do produto. Porque mesmo que ele esteja a visão geral e ele tenha um outro viés, ele tem um cofundador que está mais ligado ao produto, mas ele faz mais uma outra parte, não se abstenha disso. Você, mesmo que você seja essa pessoa que não está totalmente ligada ao produto, você vai ter que ajudar a pensar o produto, porque pensar o produto ele requer uma discussão muito profunda. Também uma só pessoa não é capaz de fazer isso. Você precisa do escrutínio de uma série de pessoas, e por isso que é importante colocar gente inteligente, com brain power, com capacidade intelectual, no começo da empresa, porque é ali que você estabelece os princípios que vão nortear a sua vida para a eternidade, entendeu? Então, muito bom. Vamos abrir agora para a turma que está aqui na plateia. Quem quer fazer a primeira pergunta? Aqui está fácil, Henrico. André, queria ir para o lado que você falou de mentores. A gente, por exemplo, é uma empresa que começou bootstrap, que por ser de A, a gente começou a vender serviço, né? Então, a hora do nosso trabalho para conseguir um financiamento. Então, a gente não necessitou fazer fundraising nem captar investimento anjo. Mas a nossa dificuldade é chegar para uma pessoa que, por exemplo, queria aportar, queria ser um investidor, e a gente falou, putz, a gente só gostaria do seu mentorship, a sua mentoria aqui. E uma vez eu ouvi o Henrique do Bugras falar que você adotou os dois, no caso o Henrique e o Pedro, e levou eles, por exemplo, para fazer fundraising enquanto você ia lá fora, você deixava eles do canto da sala ouvindo como você fazia, qual que eram os passos ali para estar avançando na empresa. Eu queria saber o que você viu ali nos dois, ou melhor, o que os dois falaram também, para brilhar o teu olho e falar, não, vou ajudar esses dois moleques aqui, e aí o resto é história. Ótima pergunta. Eu acho que um conselho prático para você é eventualmente encontrar um formato para você acomodar no teu cap table, né, na sua sociedade, uma pessoa que você identifique que pode te ajudar, mesmo acomodar de uma maneira inteligente, alguém que possa te ajudar e te guiar. No meu caso, com os meninos, eu participei desde a ideação até o desenvolvimento tanto da Pagar.me quanto da Brex. E, naturalmente, eles foram evoluindo, né, e passando por todas essas etapas que a gente falou aqui anteriormente. Então, eles são pessoas que eu tenho um relacionamento muito profundo há bastante tempo, porque você também desenvolve essa relação com o tempo e você vai criando essa intimidade que hoje a gente tem, e a gente consegue hoje falar de todas as áreas da empresa, e muitas delas hoje eles são melhores do que eu. Então, tá ótimo para mim. O meu objetivo é exatamente esse. Então, eles hoje já são muito melhores do que eu em várias coisas. Então, esse era o objetivo do trabalho. O que eu identifiquei lá atrás foi tudo que a gente falou antes. Era uma dupla muito complementar, com capacidades muito importantes sob o ponto de vista de desenvolvimento de uma empresa, né, com potencial, com a capacidade e potencial de fazer uma empresa. Então, por eu já ter feito empresas antes, eu consegui identificar um padrão ali de ver dois garotos jovens, mas com capacidades complementares e conjuntamente com uma capacidade de conseguir desenvolver um produto que parasse de pé. Eles tinham uma ideia que parecia para mim que no mercado
fazia sentido. Naturalmente, eu, junto com eles, ajudei a melhorar um pouco a ideia. Isso também é um pouco do papel do mentor, de, olha, se você puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pode ter uma aceitação melhor. Se você falar com essa pessoa, você vai saber um pouco mais. E aí você começa um processo quase que de pesquisa, né, com pessoas mais qualificadas para trazer para você um pouco melhor da verdade, né? Qual é a verdade do mercado? Como é que você encontra esse Product Market Fit, né? Então, aí tinha uma ideia que parecia ter Product Market Fit, e aí depois eles criaram um produto que eles tinham a capacidade de fazer. O desenvolvimento de software era algo que, apesar da pouca idade, eles já tinham desenvolvido pedaços de software de forma muito bem sucedida, em pedacinhos de coisas muito legais, né? Então, dava para mim a ideia de que aqueles garotos conseguiam montar um produto, né? Eles tinham ali o background de engenheiros de software, apesar de terem 15 anos de idade, 16 anos de idade na época, eles claramente sabiam fazer. Então, com alguma orientação ali, eu consegui fazer um negócio. Depois que montaram, foram amadurecendo com o tempo para montar o time comercial, para montar todas as outras partes da empresa que foram necessárias, né? E aí eu fui, ao longo do tempo, essa menção que você fez de ter levado eles para fundraising, é porque eu já estava de olho na próxima fase deles, onde a gente já tinha trabalhado a fase que eles estavam naquele momento na fase anterior. Talvez até eles, pela pouca idade, não tivessem percebido, mas o que a gente estava fazendo ali era trabalhar a próxima, que eles iriam, tempos depois, precisar captar muito dinheiro. Eles captaram $1,5 bilhão no futuro, anos depois. E eles terem me acompanhado fazer esse processo ajudou eles um pouco a ver como que funcionava o processo de captação, e aquilo foi útil. Então, você vai estar sempre trabalhando uma fase anterior, né? Que é o aprendizado, para depois você colocar em prática. E quanto mais novo você vê, melhor, né? André, você falou bastante sobre como trazer bons fundadores, etc. E olhando a história da Stone, como a empresa é hoje, é uma empresa bastante conhecida por trazer gente boa e formar gente boa. Então, eu mesmo tenho vários amigos que trabalharam lá ou trabalho lá ainda. E, na tua experiência, o que você acha que é fundamental para construir uma cultura de atração e desenvolvimento de gente boa? Excepcional pergunta. A resposta é bem simples. A primeira coisa... A resposta é uma combinação de coisas, mas algumas são muito importantes. A primeira delas é um processo seletivo organizado, bem feito, porque as pessoas que você está colocando para dentro, elas são as pessoas que vão determinar a cultura que você vai ter quando virar uma empresa e tiver escala. Então, um processo seletivo com o envolvimento dos fundadores e uma visão muito clara dos fundadores de que tipo de pessoas você quer ter na empresa, ou seja, que tipo de valores, que tipo de comportamentos, que tipo de princípios e que tipo de vibe que você quer ter nas pessoas para entrar naquela fase da empresa, né? Então, o processo seletivo organizado é a primeira coisa delas. A segunda coisa é a empresa ter uma causa que consiga tocar as pessoas, né? Uma causa que vá além só da recompensa financeira, né? Uma causa da resolução do problema. Então, talvez você fazer mesmo que você já tenha um produto e você não tenha pensado dessa forma, fazer um pouco da engenharia reversa de para que serve, para quem serve esse produto que eu criei, e você colocar e articular sob a forma de causa, né, do que você está trabalhando, porque as pessoas elas gostam e se interessam em colocar o seu tempo
em coisas relevantes que vão ter impacto no mundo. Então, se você conseguir mostrar e articular sobre qual é o impacto do seu empreendimento no mundo, de uma forma que mostre a causa e mostre o porquê você faz o que você faz, eu acho que isso integra as pessoas no projeto, atrai as pessoas para o projeto e pessoas boas são atraídas por causas nobres e por coisas bacanas, né? Então, acho que a segunda coisa. A terceira coisa é você ter pessoas na tua banca, e na medida que você vai evoluindo esse processo seletivo, que são extraordinárias, porque as pessoas vão se atraindo pelas próprias pessoas que estão lá. Então, elas veem um processo organizado, uma empresa legal, com uma causa bacana, com impacto profundo, e pessoas extraordinárias e legais ali na banca querendo contratá-las, com um discurso otimista sobre o futuro, aquilo ali engaja e emociona as pessoas. E aí você vai ter pessoas que entram emocionadas na sua empresa, e a emoção ela consegue extrair o melhor das pessoas. Você trazer pessoas que estão apaixonadas pelaquela causa, por aquele projeto, vai fazer com que elas deem o máximo delas. Elas vão conseguir colocar um tempo que você não imaginou que elas tinham. Você vai ver as pessoas trabalhando lá muito mais tempo do que o horário convencional de trabalho e trabalhando com prazer, envolvidas no projeto, né? Agora, essas são as 3 coisas. O pano de fundo disso tudo é que você, como fundador, tem que ser o exemplo disso. Se você não for, é o voo da galinha. O negócio vai atrair ali uma meia dúzia de pessoas e depois o negócio vai arrefecer e essas pessoas vão embora. Então, se você for, de fato, um exemplo disso, aí eu acho que você tem uma cultura forte. Depois dali tem uma série de coisas na empresa que você pode fazer para você tornar a cultura ainda mais poderosa, sob a ótica de branding, você conseguir traduzir na sua marca o como você faz as coisas, né, o seu produto e o comportamento das pessoas, os seus times conseguirem refletir na forma com que o teu produto é entregue, toda a cultura do que você quer. E a cultura é uma coisa que apesar de ser simples, ela tem algum nível de sofisticação. Ela tem que ser traduzida em tudo. Ela tem que ser traduzida nas pessoas que estão na empresa, mas também no produto, como você entrega, na maneira com que você expõe, como você se expõe ao mercado. Ela é 360 graus, ela está em tudo. Você tem que pensar na cultura como a marca da sua empresa, né? Ela tem que estar envolvida em tudo. E qualquer ponto de falha pode ser uma fricção que pode virar ruptura para a tua cultura. Pode fazer a sua cultura inteira ser questionada. Então, ela, de fato, tem que ser 360 graus. Antes de passar para o Rafael, vou fazer um pequeno comentário para quem está no Fellowship. A gente colocou uma série de mentorias coletivas, né? Uma delas é para falar de propósito, causa. Uma é para falar de marca. Então, muito disso que o André falou aqui, a gente está tentando cobrir no Fellowship a partir de agora. Então, se vocês ficarem atentos, o Luiz deve compartilhar com vocês em breve a agenda, né? A agenda que a gente montou, né? Propósito, marca, muito disso que o André falou. Tem ali alguns empreendedores que vão vir falar com você especificamente sobre esses temas também, né? Na agenda do Fellowship, que acontece a partir do final de agosto agora. Vamos passar para o Rafael. Startups de saúde, elas têm um ciclo de validação e regulação muito mais longo, né? A dificuldade é atrair investidores que consigam entender isso, né, e permitam que a gente não perca a atração, né? Como é que você enxerga que essa atração de investidores que consigam entender isso? Estados Unidos. Vai ter um capital mais paciente para esse tipo de coisa. O grande problema é a vocação do Brasil para o tema, que não é das maiores, apesar também de não ser das menores, mas eu acho que você vai ter que captar provavelmente no exterior para você
conseguir ter o nível de paciência que esse setor exige para você validar a sua ideia. Mas, possivelmente, você vai encontrar alguns poucos brasileiros que são dedicados ao assunto. E aí, esses que são dedicados ao assunto, eles só existem porque têm o capital paciente. Então, eles provavelmente captam de fontes com mais paciência para entender o ciclo desse setor. Mas não é trivial. Mas você vai ter que olhar para um pouco do histórico, quem está investindo com esse capital, e ver também se você tem alguns sinais que você consegue dar ao longo do seu processo de descoberta do teu produto, né, da tua solução, que consiga emocionar esses investidores para eles ficarem pacientes por um pouco mais de tempo até que a racionalidade apareça, né? Até que apareça algum resultado financeiro da coisa. Então, assim, eu já vi alguns projetos de saúde aqui que demandaram muito tempo de pesquisa e a grande maioria deles captou no exterior, mas alguns deles captaram com alguns poucos anjos e fundos aqui especializados. Eu acho que é para ali que você tem que procurar. Não tem jeito, vai ter que gastar algum tempinho nos Estados Unidos. Ele não vai achar ruim. Gosta de viver bem, né? Ele não vai achar ruim, eu falei. Estou brincando aqui. Não vai, não. Mais uma pergunta? Boa noite, André. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui. Primeiramente, parabéns pela trajetória e o tempo que você está despendendo aqui para ouvir nossas perguntas. Eu queria entender como que vocês lidaram, principalmente no início, com o tema de aquisição. Como é que vocês identificaram os canais que funcionavam, como é que isso ganhou tração e como isso foi evoluindo conforme vocês foram ganhando escala e maturando também o produto, o serviço de vocês? Aquisição de clientes, certo? Aquisição de clientes. Tá. Bom, essa é a grande chave da segunda fase da empresa, que é ganhar escala, né? Até porque você ali precisa ter passado pela primeira fase, onde o teu produto está aprovado, o produto está instalado numa série de clientes, você entende a unidade econômica, ou seja, como que é a equação econômica por cliente desse negócio. Quais são os canais de distribuição que têm a melhor resposta, né? No caso da Stone, ela teve uma primeira grande onda, que foi o que formou ela até 2020, 2021, a verba de marketing da Stone era zero. Zero. Instagram, Facebook, Google, zero. Não tinha nada. Porque o canal de distribuição era o canal de distribuição físico. Agora, todo o capital que normalmente nas outras empresas era despendido em marketing, aqui era despendido num sistema de distribuição que não era barato, que requeria você montar um hub que tinha por volta de 10 pessoas, que eram contratadas e treinadas ao longo de alguns meses, para começar proativamente e bater fisicamente na porta de um cliente varejista, comerciante local. Então, aquele era o canal de distribuição que, por incrível que pareça, era o mais barato, porque não competia em palavras-chave do Google, do Instagram e etc. Ele não tinha uma competição clara. Essa competição era o banco vendendo de forma passiva na agência, que para o banco era bom, porque como ele já tinha conta bancária, aquilo era apenas um segundo ato para ele. Então, era um custo marginal adquirir aquele cliente. Mas para a gente que vinha do zero, a gente tinha que fazer uma coisa disruptiva e nova. Tinha um custo. Então, a gente não tinha o custo de marketing direto, o nosso marketing era uma imposição de um custo fixo inicial para montar aquela equipe de vendas. E aí a gente foi vendo que, num protótipo daquele hub, aquela unidade econômica funcionava muito bem, como uma loja de varejo. Você instalava ali, colocava um capital inicial, você tinha um payback num determinado período de tempo. Então, você ia equilibrando os pratos. Depois, quando a gente lançou o Tom, que era um produto
mais digital, que era contratado digitalmente, a gente teve que aprender um canal novo. Isso coincidiu com a pandemia, né, onde a gente teve que aprender um canal novo, né? Então, foram 2 fatores que forçaram a empresa a ter que ficar boa nisso. Hoje ela é uma empresa com uma boa competência em aquisição de canais digitais, e aí você vai aprendendo, e é um pouco de tentativa e erro, você tentando procurar benchmarks de outras indústrias. A gente sempre gostou de fazer isso, né, de procurar fazer benchmark de outras indústrias e aplicar ela para o nosso negócio, então tirar sacadas de algo que foi feito em outro setor e tentar trazer ele. De novo, essa é uma inovação, quando você pega uma sacada que foi aplicada de forma bem sucedida na prática em algum outro setor, que, por analogia, você acha que pode funcionar bem no seu, você aplica e testa, e funciona, e cresce de forma gradual. Aquilo depois se torna uma inovação. A gente começou a fazer aquilo, foi fazendo, foi dando certo, foi escalando de forma gradual. Hoje a companhia tem centenas de milhões em orçamento anual de marketing, ou até bilhão, talvez, em orçamento de marketing. Então, vai afinando ali qual é o canal de distribuição, vai vendo e vai evoluindo, e você vai vendo o retorno sobre o capital aplicado, né? Então, é um negócio que requer gradualidade. E você vai aprendendo e vai fazendo. Parte de uma boa ideia, assim, pô, eu acho que esse canal de distribuição aqui é legal. Aí você vai lá e testa. Porque, às vezes, ele... Bom, eu tive uma empresa, tem uma história legal aqui. Até eu me lembrei dessa história porque eu encontrei uma empresa recentemente que veio bater lá para a gente investir, que tem um nome que tem um appeal legal, porque eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santos, por confidencialidade de terceiros, mas ele usa um nome meio público e bota um app depois, e aí ele consegue, por causa da busca, ele fica muito bem ranqueado, né? No passado, pouco antes de começar a liga aqui, eu investi em 2 empresas que faziam isso para joguinhos online. E a sacada do empreendedor foi muito bacana do ponto de vista de busca. E viraram... Uma delas virou uma grande empresa, que basicamente começou com uma sacada de distribuição. Ele tinha um produto, fazia um joguinho de mobile, só que a sacada foi fazer um nome que as pessoas buscavam de forma genérica no link da Apple e do Google, né? E isso foi fazendo elas serem muito bem ranqueadas. Então, você vê, uma sacada que faz o seu produto, foi uma sacada de marketing. Eles botaram o nome da empresa, foram 2 empresas que nasceram aqui em São Paulo, que nasceram com nomes esquisitos de buscas, para que eles pudessem ser melhor buscados nos seus cadastros na Apple e no Android. E essas empresas explodiram em demanda porque elas tinham um bom produto, tinham bons jogos, mas elas cresceram competindo com outras empresas que também tinham bons jogos e elas viraram os primeiros do ranking, e assim elas cresceram. E a partir dali tinham dinheiro para investir em fazer jogos melhores ainda. Então, você vê, é uma sacada de marketing que às vezes faz a empresa. Total. Né? Então, e bem contemporânea, né? Porque assim, vou dar um nome da empresa, não, as palavras Apple, mais buscadas. Aí a Apple mudou o sistema de ranqueamento, e aí depois a empresa caiu no ranking baseado nisso, depois mudou de nome, viraram os nomes que elas têm hoje. Mas elas já estavam lá na frente em relação aos seus concorrentes, elas já tinham realmente produtos consolidados, com clientes que compravam daquele produto, e eles começaram a anunciar dentro do jogo que tinha já milhões de usuários, então eles usaram o próprio canal do jogo, outra sacada de marketing, que é eles dentro do próprio jogo anunciavam para jogar para o outro jogo. Eu estou falando de uma coisa simplérrima, mas é uma sacada. Então, aí eles angariaram o tráfego orgânico, e a partir de um tráfego orgânico você também consegue
Posso contar uma outra história boba também, de uma outra... Boba não, uma história simples e extremamente sagaz, de uma empreendedora que criou um protetor solar de bastão. Chama Oli. Aquele negócio foi bootstrap. Foi uma empresa criada do zero, né? Criou o negócio basicamente também com uma sacada, foi aprendendo, foi olhando o canal de aquisição, como é que era, quais eram os produtos que tinham o melhor retorno, etc. Então, ela veio ao contrário, ela criou o negócio baseado no canal de distribuição, viu que tinha um problema ali e viu que aquele canal de distribuição das redes sociais estava dando um retorno muito bom, muito superior a todos os outros produtos que ela tinha experimentado. E aí o negócio funcionou e ela escalou. Hoje é uma companhia de centenas de milhões de faturamento. Então, tem uma série de histórias onde você vai combinando o produto com o canal de distribuição e vendo... Eu prefiro o outro caminho, tá? Prefiro o caminho do problema antes, para você resolver um problema, principalmente se for serviço. Mas eu achei essa sacada do produto assim extraordinária, sabe? Tem uma fórmula exata, né? E ela partiu de um foco em olhar que era um produto que só seria vendido em canal digital, e ali o custo de comprar o marketing para adquirir clientes era a chave de escalar o negócio, né? Porque aí depois você precisava pegar o dinheiro do retorno que você tinha e colocar de novo em cima da produção. Da tua produção. Eu me lembro que eu tenho um amigo que é um empreendedor social espetacular. Ele talvez tenha uma das obras sociais mais legais do Brasil, que chama-se Hospital de Barretos. E aí o hospital precisava de uma doação para fazer uma obra qualquer, né? E aí eu, conversando com ele, falei o seguinte: olha, eu aprendi aqui com uma meia dúzia de negócios que eu fiz na área digital, eu estava bastante interessado nessa área, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar o dinheiro que é 10% do que você precisa. E nós vamos combinar de não mexer nesse dinheiro durante 5 anos. E o que a gente vai fazer é basicamente usar esse dinheiro nas redes sociais para pedir doação para o hospital para fazer o que você quer fazer. Bom, já virou 10 vezes o dinheiro. Imagino. 10, agora deve estar em... A gente projetou para o final do ano estar em 10 vezes o dinheiro. Então agora deve estar em 7 vezes o dinheiro. Só com a campanha. Só com a campanha. Uma boa campanha. Outro dia eu escutei de um colega que na era da IA, criar o produto, criar o negócio é muito fácil. Ganhar o mercado, né, fazer a ativação, o go-to-market que é a grande diferença, né? Então acho que você deu boas dicas para o pessoal aí. Agora, na idade do AI e na idade digital hoje de canais digitais de aquisição de cliente, é muito barato fazer uma empresa, é muito barato testar uma empresa e pivotar uma empresa. Então, assim, continuem. Qualquer coisa que vocês estejam fazendo, continuem, e se não der certo, continuem pivotando, porque você eventualmente pode encontrar a solução que pode estar do teu lado, pode não ser exatamente tua proposta inicial, mas é barato testar uma nova coisa, né? Bem, a gente chegou no topo do horário aqui. Quer mais uma pergunta ou encerramos por aqui? Se vocês quiserem, podemos. Tem mais uma pergunta na audiência? Acho que mais uma dá para... Da empresa. Até que ponto e como que você enxerga a questão da terceirização de serviços, marketing, solução técnica, e quais são aqueles pontos que você entende que são cruciais a empresa ser a detentora da tecnologia ou do conhecimento, né? Bom, do conhecimento,
o produto core, né? Então, acho que só você pode dar essa resposta, porque você vai ter um sentimento profundo sobre o que significa o produto que você quer colocar no mercado e, de novo, talvez ter alguém um pouco mais velho para te ajudar a tomar uma decisão ou outra sobre esse ponto de vista, talvez seja útil, porque é muito caso a caso, mas o que tocar no teu core, que você vai precisar continuar lá na frente, e que você vai ter que fazer de uma forma diferente do que é feito e servido no mercado de forma tradicional, você vai ter que incorporar nas suas competências básicas. Principalmente se você tiver que fazer alguma coisa diferente do padrão. Porque se você fizer alguma coisa que for igual ao de todo mundo, você terceirizar vai ser seu produto vai ser igual ao dos outros. Agora, tem pedaços, você tem que conhecer bem o que você está fazendo para você, eventualmente, terceirizar algumas fases que, às vezes, você não tem dinheiro, mas você consegue um fornecedor ali que já tem uma capacidade instalada, ele vai te cobrar uma fração do que você contratar uma pessoa, ou duas, ou um especialista para fazer aquele troço dentro de casa. Então, é uma resposta difícil de dar assim no genérico, mas assim, o melhor que eu posso te falar é o que tocar no seu core e que você precisar fazer diferente, eu acho que é uma competência que você tem que incorporar de imediato. Perfeito. Bom, chegamos aqui ao limite de tempo. André, queria te agradecer aí imensamente pelo seu tempo, pela conversa aqui hoje, agradecer aos empreendedores que vieram, participaram e trouxeram as perguntas. Realmente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Sempre à disposição de vocês aí. Eu tô aqui desde o início da Liga, então eu venho aqui conversar com vocês sempre que precisar para ajudar vocês. O meu propósito com isso aqui é simplesmente que vocês andem mais rápido e possam ir mais longe. Então, estou à disposição, tá, Rodrigo? A hora que você precisar, tuas ordens para a gente bater papo com a turma aqui, tá? Um abração para todo mundo aí. Obrigado.